Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, a acompanharem aí a leitura do texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 ao 23. Eu estou aqui com a versão King James fiel. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Muito bem, esse texto é bem conhecido, que fala sobre o fruto do Espírito Santo e traz aí 9 características ou 9 qualidades, que fazem parte aí do que é o fruto do Espírito Santo, do que é o resultado do Espírito Santo habitando e atuando em nossas vidas como cristãos, como pessoas que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. E aí a Bíblia nos ensina que o próprio Jesus disse que quando nós cremos nele, confessamos ele como nosso Senhor e Salvador, ele vem habitar em nossas vidas por meio do Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aqui, ele diz que o fruto do Espírito, esse resultado do Espírito Santo traz ou deve trazer em nossas vidas essas qualidades, essas características. E eu queria destacar nessa manhã com os irmãos 2 delas que são bem parecidas e até se confundem, que é a benignidade e a bondade. O texto nos diz aí no versículo 22, fala sobre amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade. Muito bem, a palavra benignidade, e aí a gente vai se basear no original grego, porque o Novo Testamento foi escrito na língua grega, foi escrito no grego. A palavra benignidade, ela tem a origem numa palavra grega, que trazendo para o português seria mais ou menos Christos. E eu, na minha pesquisa aqui, trouxe apenas uma definição, porque tem várias, mas do dicionário grego, de um autor chamado Strong, e ele define, trouxe bem resumido, que benignidade seria a bondade moral, a integridade. Isso seria a benignidade. A bondade tem origem em outra palavra grega, que trazendo para o português, a gente chama de transliteração, enfim. Mas seria a palavra agatossune, que segundo esse mesmo autor, Strong, seria integridade ou retidão de coração e vida. Também a bondade seria gentileza. A ideia, irmãos, o conceito principal de benignidade e de bondade, e o trabalho de tradução do grego para o português, qualquer trabalho de tradução de um idioma para outro, ele é na verdade um trabalho também de interpretação, porque nem sempre as palavras elas conseguem trazer tudo o que aquele termo lá na língua original significava. Mas o que eu quero destacar aqui para os irmãos é que quando a palavra traz aqui benignidade, bondade, ela está trazendo um conceito de algo que é prático, de algo que nós devemos fazer. Por isso que a gente diz benignidade é fazer o bem, bondade é ser uma pessoa boa, que tem um coração bom, que tem atitudes boas. Então vai ser sempre esse conceito da prática, não apenas do sentimento, mas principalmente da prática. E isso é, podemos dizer assim, corroborado com o que a Bíblia vai falar, por exemplo, no livro de Tiago, quando ele vai dizer que se você sabe fazer o bem, mas não faz, comete pecado. É o que a gente chama do pecado da omissão.
Então, o que importa mais para nós aqui ao falar de benignidade, de bondade, é trazer justamente esse conceito de que o mais importante aqui não é a questão apenas de sentimento, mas é de ação, de prática, porque João, na sua carta, há uma passagem onde ele vai dizer assim: filhinhos, amemos não apenas de palavra, mas de atitude, de prática. Alguém já disse, né? O amor não é simplesmente um sentimento, o amor é ação, é decisão, é atitude, e essa é a ideia aqui. Agora veja o texto de Lucas capítulo 6, versículo 31. Lá no Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 31, Jesus fala algo também nesse sentido. Lucas capítulo 6, já estou no 16, deixa eu voltar aqui, Lucas 6, 31, veja o que Jesus diz: e assim como quereis que os homens vos façam, fazei-lhes igualmente. Na época aqui de Jesus, inclusive, existia um pensamento que as pessoas diziam assim: não faça com os outros o que você não quer que seja feito com você. Também havia outro conceito que dizia assim: faça aos outros aquilo que eles fizeram com você. Mas Jesus muda isso. E Jesus, de maneira que a gente pode dizer positiva, ele está dizendo aqui: faça como vocês querem que as pessoas façam a vocês, façam a eles igualmente. Trate as pessoas como você quer ser tratado. Porque naquela ideia de, não faça o que você não quer que seja feito com você, você está numa condição aqui de que você é só não fazer o mal para ninguém e está bom. Eu não faço mal para ninguém. Muita gente ainda fala assim hoje, né? Olha, eu não faço mal, nunca fiz o mal para ninguém. Certo, mas e o bem? Você já fez? Essa é a ideia, é isso que Jesus quer ensinar. Ou aquele princípio que vinha lá da lei, né? Aquela questão de o olho por olho, dente por dente. Então, assim como fizeram comigo, eu vou lá fazer. Aí já dá a questão da vingança, né? Eu vou, como é que a gente diz? Pagar na mesma moeda, né? Mas aí Jesus disse: olha, faça aos outros. Já lhe coloca numa posição de ter que fazer algo. Faça, trate as pessoas, faça o que você quer que façam com você. Veja como o ensinamento de Cristo, ele é mais completo e ele é mais perfeito, e ele traz exatamente esse conceito. A benignidade é a disposição em fazer o bem, em tratar bem, em acolher bem as outras pessoas. É você ouvir alguém, é você se aproximar de alguém, ou alguém que se aproxima de você, é você ter, em primeiro lugar, não uma atitude de indiferença, ou de rejeição, ou de reprovação, ou de julgamento, mas uma atitude de bondade. Um coração que acolhe, um coração que recebe, que escuta com atenção, com amor, e isso é benignidade, isso é fazer o bem. Mas é mais do que isso. Benignidade significa fazer o melhor para o outro. Domingo passado, pela manhã, eu falei aqui sobre fazermos o melhor para Deus. Nós falamos sobre isso, o melhor para Deus. Mas fazer o melhor para Deus também é fazer o melhor para o outro. É fazer o melhor. O texto tem uma pergunta, né? A gente vai ler aqui, também no Evangelho de Lucas. Tem uma afirmação, na verdade, quando é falado sobre qual é o grande mandamento na lei. E aí, o grande mandamento na lei, para você aprender esse versículo, né, eu sempre digo, tem eu vi isso e nunca mais esqueci, né? É só você gostar de café. Por que café? Porque é a abreviação do versículo, né? Porque Jesus disse que o grande mandamento é o quê? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, o C, né? Com toda a tua alma, o A. Com todas as tuas forças, o F. E o E com todo o teu entendimento. Veja o texto aí de Lucas 10, 27. Lucas 10, 27. Pode colocar na versão Almeida, revista atualizada. Eu estou aqui com a nova Almeida atualizada, se tiver aí. Lucas 10, 27. Na nova Almeida atualizada. Lucas 10, 27 diz assim, ó. A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Olha o C aí, coração. De toda a sua alma.
O A, né? Com todas as suas forças. O F, todo o seu entendimento. O E, né? E aí ele completa: e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Veja que aí está esse conceito, amar a Deus acima de tudo, né? Como a gente resume, com todo o seu coração, alma, força, entendimento. Mas ele diz: e também ame ao seu próximo como a si mesmo. Jesus chega a dizer: esse é o segundo grande mandamento, semelhante ao primeiro. Então fazer o melhor para o outro também é fazer o melhor para Deus. 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21, olha o que diz esse versículo aí. 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21. Deixa eu abrir aqui. 1 João 4, 20 e 21. Diz assim, estou voltando aqui à minha King James: se um homem diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque se ele não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E este mandamento temos dele, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Que João está repetindo o grande mandamento e falando de maneira prática. Como que você pode dizer que ama a Deus que você não vê, e você odeia, você aborrece ao seu irmão, né? Alguém que você vê? Então, fazer o melhor para o outro, benignidade significa também isso, fazer o melhor para o outro. E fazer o melhor para o outro também é fazer o melhor para Deus. E aqui eu quero só compartilhar alguns exemplos de como nós podemos fazer o melhor para o outro. Deixa eu dar um exemplo bem prático. A gente fala muito na igreja do ministério de recepção, o pessoal que fica ali na porta para acolher, para receber as pessoas. Se nós queremos fazer o melhor para receber as pessoas, os nossos convidados, as pessoas que visitam a igreja, que vêm aqui adorar a Deus junto conosco, que vêm aqui ouvir a palavra de Deus junto conosco, mas se nós queremos receber, acolher eles da melhor maneira, nós precisamos estar dispostos a fazer o melhor. E aí a gente precisa já estar aqui quando eles chegarem. Eu falei domingo passado sobre a gente fazer o melhor na questão do horário, né, da nossa fidelidade com o horário, porque é para Deus que a gente faz. É impossível eu fazer parte de um ministério de recepção para receber as pessoas e eu chegar na hora já de 7 horas, quando o culto vai começar. Meus irmãos, eu tenho que estar aqui pelo menos 6h30, meia hora antes. A igreja precisa estar aberta meia hora antes e nós não temos esse costume, mas a gente tem que aprender. Ou então a gente muda os nossos horários. Se a gente não sabe, se é impossível a gente começar de 9 horas, então vamos rever. Qual é o horário então que dá para a gente começar? Agora a gente tem que fazer o melhor naquilo que a gente se propõe a oferecer para Deus. Então, se o culto à noite começa às 7 horas, a igreja precisa estar aberta bem antes. A recepção precisa estar lá bem antes, para receber bem as pessoas. Como é que a gente vai receber as pessoas depois que elas chegaram? Será que a gente recebe as pessoas em nossa casa dessa forma? Vão chegando aí, vão entrando que eu chego já. Não é dessa forma. Precisamos fazer o melhor. Receber as pessoas da melhor maneira é quando a gente está aqui já prontos para receber com um sorriso no rosto. Quando estamos aqui já prontos, se a gente vai oferecer um cafezinho, vai oferecer um chá antes ou depois do culto, tem que ser o melhor, tem que estar tudo preparado para que realmente as pessoas se sintam acolhidas. Lembre-se, isso é fazer o melhor para Deus. Isso é fazer o melhor para a glória de Deus. Se nós queremos receber e acolher bem as pessoas, alguém que se decide, alguém que aceita a Cristo como Senhor e Salvador, não pode ficar sem ser discipulado, sem alguém chegar junto, para orar junto com aquela pessoa, para andar com ela, para estar junto, sendo alguém que de fato adota, já falei disso aqui 1 milhão de vezes, adotar o novo convertido, estar junto com ele. Discipular é isso, é você caminhar com ele. Ah, mas eu não tenho um curso de teologia, eu não sou uma pessoa. Não importa, você é crente em Cristo, você vai apenas andar com Ele. Nós temos materiais prontos, né? Revista de estudo bíblico e tal. Nós temos condições sim, qualquer um de acompanhar, porque isso é discipulado. É um estar ao lado do outro. É a gente oferecer do nosso tempo,
Um dia na semana você vai na casa dele, ou marca na sua casa, ou vai em algum lugar, você vai conversar com essa pessoa, você vai orar por ela, vai orar junto com ela. Isso é discipulado, é você se importar. Tem alguém que se decidiu, então eu tenho que ir lá. Eu, como cristão, como crente em Cristo, eu tenho que acompanhar, que acolher essa pessoa e andar junto com ela. Quer ver outro exemplo? Imagine, a gente às vezes tem, como a gente tem almoço, jantar, né? A gente tem momentos em retiros. Aqui na igreja, se tudo der certo, quarta-feira a gente vai ter um jantar depois do culto de Natal. Imagine que o prato que você vai colocar para você, quem gosta de carne como eu, imagine que os pedaços de carne que você vai colocar, né? Que é o que é a cereja do bolo, né? Do prato. Imagine que esse é o que você vai colocar e você vai colocar para alguém. Aquilo que você quer para você, ofereça para o outro. Às vezes a gente está tão preocupado, né? E se não der, meus irmãos, faça sobrando, mas tem que dar, faça o melhor. Não vamos nos preocupar. Os discípulos, mestre, a gente só tem 5 pães, 2 peixes, e não era nem deles. Pelo texto era um garoto ali, um rapaz que estava ali com 5 pães e 2 peixes. Porque os discípulos, quando Jesus pergunta diante da multidão, o que é que eles dizem? Não tem dinheiro que dê para comprar pão para toda essa gente, está tarde, onde a gente vai comprar? Olha, despede o povo. E Jesus diz, não, vocês vão dar a eles de comer. O que é que vocês têm? Aparece um rapaz, tem um rapaz aí, 5 pães e 2 peixes. Eles, pronto, mandem o povo se sentar, organizem o povo, que é vocês quem vão dar a eles de comer. E Jesus faz o milagre e multiplica. E para mostrar aos discípulos qual deveria ser a atitude deles, ainda sobra, né? Jesus disse, agora recolham o que sobrou, para que nada se perca. Veja, que quando a gente faz as coisas o melhor para Deus, não vai faltar, porque quando a gente quer oferecer o melhor, Deus multiplica e ainda Ele faz sobrar. Como a gente diz, Ele faz enchendo e derramando, foi assim que Jesus fez. Agora, isso parte da nossa atitude, do nosso coração de fazer o melhor. Não vamos nos preocupar se vai faltar. A gente tem condições de fazer sobrando? Vamos fazer sobrando. Quantas vezes a gente já fez almoço aqui, sobrou, o que é que a gente faz? A gente simplesmente vai doar para as pessoas. A gente leva lá para o Vila Bela, para o assentamento, a gente pode levar ali para os moradores de rua e vai abençoar outras pessoas. Então, se a gente vai fazer algo, meus irmãos, tem quantas pessoas para o jantar? Tem 50, faça para 70, faça para 80, faça para 100, não vai faltar, Deus vai abençoar. Todo mundo vai comer, vai repetir e ainda sobra. A gente tem experiência disso. A gente não pode ter esse pensamento pequeno, porque Deus quer o melhor. Isso não é ser irresponsável, não. Isso é fazer as coisas com amor. Às vezes a gente fica muito preocupado, não, porque, meus irmãos, a gente teve domingo passado, aliás, foi no outro domingo, não, foi domingo passado mesmo, a assembleia, nós vimos o mês de novembro, a gente gastou muito mais do que o normal, porque foi o aniversário da igreja, e tem as reformas, a construção, mas vejam o que aconteceu, a gente gastou muito, mas não faltou, deu para fazer tudo, deu para a gente ter um churrasco aí que todo mundo comeu, repetiu, acho que ainda sobrou alguma coisa, mas vejam, não faltou. Terminou o mês, estamos lá, ficou um saldo, se eu não me engano, 14 mil reais. Mas a gente gastou de um saldo acumulado. Pois é, Deus providenciou que tivesse esse saldo acumulado, ainda está lá. Então a gente tem que ter um pensamento, a Bíblia diz que Deus abençoa aquele que é generoso. Então, que nós possamos agir, meus irmãos, com benignidade, fazendo o melhor para o outro. Quando a gente oferece algo de melhor para acolher, para receber os nossos visitantes, os nossos irmãos, que a gente não se preocupe com coisas tão pequenas, porque Deus vai fazer e Ele tem feito nas nossas vidas, na nossa igreja, Ele tem feito maravilhas, Ele tem multiplicado. Isso é benignidade, é fazer o melhor para o outro. É fazer sempre aquilo que é o melhor, porque Deus é glorificado com essas coisas. Estaremos glorificando a Deus. Que possamos, meus irmãos, fazer o melhor. Se aquilo que temos feito, e eu sei o quanto os irmãos, a gente tem se esforçado em fazer bom, de fazer o melhor, mas a gente tem que pensar, porque isso é a benignidade. Eu posso fazer melhor, eu posso fazer mais, eu posso
fazer muito mais, bem melhor do que aquilo que eu tenho feito, porque se assim fizermos, estaremos glorificando a Deus. E é isso que Deus espera de nós. Possamos fazer o melhor para o outro, e assim estaremos fazendo o melhor para Deus. Amém? Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o privilégio, Senhor, de fazer parte da tua igreja, do teu povo, de fazer o melhor para o teu reino. Ó Deus, nos ajuda a estarmos a cada dia fazendo o melhor para as outras pessoas, fazendo o bem, abençoando, sendo pessoas que acolhem, pessoas que recebem, que oferecem o melhor para as outras pessoas, porque assim elas estarão, Senhor, experimentando da tua graça, do teu amor, da tua bondade, da tua fidelidade, das tuas misericórdias, através das nossas vidas. Obrigado pelo quanto o Senhor tem nos abençoado, e o quanto o Senhor tem nos ensinado pela tua palavra, que precisamos, ó Deus, fazer cada vez mais o melhor para o teu reino. É isso que te agrada, é isso que te glorifica, é isso que alegra o teu coração, que sejamos pessoas boas, bondosas, benignas, que a benignidade, que essa disposição em fazer o bem e o melhor para o Senhor e para as outras pessoas, que possa ser de fato uma realidade prática em nossas vidas. Assim nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor abençoe agora a escola bíblica, logo mais a reunião com os professores também. Assim oramos no nome de Jesus.